trazer à igreja nesta noite a simplicidade de Davi. Veja bem, Davi é um adolescente. Mas como Davi era simples, como Davi era humilde, não tem aqui uma declaração, Davi era humilde, mas a gente vê pelos atos de Davi, pelo comportamento. Irmão, as virtudes, elas são reconhecidas, não pelo termo, mas pelo comportamento, por nossas atitudes. E por que eu identifico em Davi simplicidade e humildade? Pelo fato dele já ter sido ungido rei, capítulo 16. E ele foi ungido rei na presença de sua família, seus parentes. Jessé, seu pai, sabia disso. Seus irmãos sabiam disso. Sua parentela sabia disso. E Davi também. E ser rei é ser o quê? O principal. Por isso que o rei também era chamado de príncipe. Como disse Deus a Davi lá na frente, quando Davi já é adulto, já foi coroado e ele pecou, Deus disse o que para ele? Eu te fiz príncipe entre o meu povo, ou seja, o primeiro, o principal. Davi foi ungido para ser o principal, o primeiro. Mas ele, humildemente, ele continua de forma obediente, reverente, obedecendo seu pai, indo deixar a refeição de seus irmãos, colher notícia dos seus irmãos e voltar a seu pai. A distância de Belém até o acampamento onde ficava os exércitos de Israel era de cerca de 24 quilômetros. Só para você ter uma noção de quilometragem, de distância, daqui para o Caça e Pesca é cerca de 5 quilômetros. Então multiplica aí por quase 5 essa distância daqui para o Caça e Pesca. Era a distância que Davi percorria em tempos para ir ver como é que estavam seus irmãos e dar notícia a seus pais. E o que diz as Escrituras? Ele ia até Saul e vinha para o quê? Apacentar o rebanho de seu pai. Mas o cara está com a unção, meu irmão. Ele está cheio do Espírito, portanto ele está sendo pelo Espírito capacitado. E as Escrituras diz que depois que Samuel derramou o chifre com azeite, ou derramou o azeite que estava no chifre sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Tipo assim, é meu. É meu escolhido. Pois é, cheio do Espírito Santo. Mas ele não tem dificuldade nenhuma de percorrer longa distância, 24 quilômetros. No muito, sentado no lombo de um jegue. Eu digo no muito porque devido à carga que ele carregava, ele provavelmente andava a longa distância puxando o jumento, o burro, o jegue. Estamos falando de um tempo que não tinha carro, não tinha nem o bendito do Fusca, irmão. Carro da época era cavalo. Cavalo era o carro top. E o jeguezinho é o carro de pobre. Mas tinha o mais pobre que nem o jegue tinha. E pelo que disse Eliabe a Davi,
que tu está fazendo aqui? Porque tu não vai cuidar das poucas ovelhas de nosso pai. Então, eles também não era classe média, eram pobres. Então era muito provável que Davi levava a carga no lombo do jumento. Ele ia andando 24 quilômetros. Tá bom para você? Hoje, na pós-modernidade, a gente não quer andar nem um quarteirão, não é? Onde é o culto? E não é por causa de doença, não. Tem aqueles que é por causa de doença. É o negócio aí as fozes, né? Mas na maioria dos casos é porque a população de hoje, a sociedade de hoje se acomodou, ficou... Eu estou querendo não falar isso, mas tipo assim, se comparar com a galera do passado, tipo, ficou meio preguiçosa. E não faz muito tempo essa mudança não, porque eu ouvia do saudoso pastor Maurino Pinheiro do Nascimento, que quando eles faziam missões no interior, ele, um grupo de jovens, ele ainda jovem, né? Óbvio assim, os seus 30 anos, eles passavam de dias no interior e eles andavam léguas. Eles andavam léguas. Você sabe o que é légua? Diferente de quilômetro. É tipo légua, equivale a 3 quilômetros, é 6, alguma coisa assim. Quanto? 6 quilômetros. Ele disse, nós andávamos de 2, 3, 4 léguas no meio dos matos, para evangelizar um povoado lá no meio. Então nós estamos falando do pastor Maurino do Nascimento, na sua idade, seus 30 anos, nós estamos falando da década de 70, 80. O Davi, irmão, era o rei, mas ele não tinha problema de puxar o jumento, andar quilômetros para atender ao mandado de seu pai. Porque pai, irmão, pai não pede, pai manda. Por mais que o pai ele peça gentilmente, por mais que o pai peça, sabe, amorosamente, mas sempre pai, ele não pede, ele manda. Você entende isso? Quando o seu pai, quando a sua mãe lhe pede algo gentilmente, meu filho, vai ali. Minha filha, vai fazer aquele negócio. Gentilmente. Pedido de pai, pedido de mãe é ordem para filho humilde, filho obediente. Agora preste atenção para vocês, pais desse tempo. Ensine os seus filhos este princípio, esta verdade, para que seus filhos entendam que quando você pede, é uma ordem. Por quê? Porque é você é autoridade na vida dele, na vida dela, e ele precisa entender isso, que a autoridade na minha vida, ele pede gentilmente, mas é uma ordem que eu estou recebendo. Pais da atualidade, aprendam isso, senão mais cedo ou mais tarde os teus filhos estarão te tratando como colegas, sem nenhum respeito. Vai por mim, pega esse ensino. A humildade de Davi. Davi, embora sendo rei, ele não tinha dificuldade nenhuma de continuar fazendo ou atendendo os pedidos, os mandamentos de seu pai, de serviço pesado, cuidar do rebanho sozinho no meio do deserto, andar quilômetros para ir ver como é que estavam os seus irmãos. Ele não tem problema com isso. Isso é simplicidade, isso é humildade.
característica de homem e de mulher de Deus. Homem e mulher de Deus tem que ter essa característica: simplicidade e humildade. Você lembra do que disse o Senhor Jesus? Mateus capítulo 11, versículo de número 29. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você lembra do que disse o Senhor Jesus? Que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples, humildes como as pombas. O maior exemplo que nós temos de humildade é o do próprio Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que ele, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, ele se humilhou. O que é ser humilde? Irmão, é ser humilde, é se colocar debaixo de autoridade. Ser humilde é aceitar a autoridade de outro. Ser humilde é ver o outro como maior do que você. Mesmo conhecendo e sabendo que você tem mais potencial, como era o caso de Davi. Ele sabia que pela unção dele, ele um dia está dando ordem em seu pai, mas ele não tem problema de obedecer. Humildade. Jesus, ele nos dá esse exemplo quando ele, sendo Deus, ele aceita se humilhar, se fazendo homem, e se coloca na condição de servo, ou seja, submisso ao Pai. Ser humilde é isso, irmão, é ser submisso, é aceitar que o outro é autoridade na nossa vida, e esse outro são os nossos pais, esse outro são as autoridades constituída na sociedade, é a autoridade constituída na igreja, é reconhecer a autoridade e se submeter a ela. Isso é humildade. E eu vou repetir: humildade é característica de homem e de mulher que Deus chama, que Deus capacita e que Deus usa. Você quer ser usado por Deus? Amém, busque. Mas vai recebendo aí, fortalece a tua humildade, fortalece no teu coração a disposição de se submeter a quem Deus tem colocado por autoridade, seja na igreja, seja fora dela, autoridade sobre a tua vida. Davi não podia dizer: pai, deixe dessa, pai. Eu agora sou rei, eu fui ungido para ser rei, eu vou estar fazendo esse serviço pesado de cuidar das ovelhas no campo. Deixe dessa, pai. Deixe dessa, coroa. Eu vou estar andando 24 quilômetros para deixar queijo, para deixar farinha. Manda outro. Eu sou rei. Eu sou filho de rei. Eu vou estar me submetendo a esse patrão. Eu sou filho de rei. Está igual a Rochelle. Eu não preciso desse emprego. Meu marido tem 2 empregos. Sabe qual é o problema da humildade? É que a humildade, o problema de não ser humilde, é que o contrário da humildade é a arrogância, a soberba. E tanto Tiago, capítulo 4, acho que é o versículo 4, se não falha a memória, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 é o 15, se não me falha a memória, os dois dizem: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Quer ser cheio da graça de Deus? Seja humilde. Deus, ele abate, ele derruba o soberbo. Sabe o que é que ele faz com o humilde? Ele exalta, ele levanta.
quer ser cheio da graça, quer ser exaltado por Deus, seja humilde. É por isso que Davi chega naquele campo de batalha como entregador de farinha, de pão e de queijo, e sai daquele campo de batalha como o campeão de Deus em Israel. Ele chega humilde e sai exaltado por ele mesmo no coração, não, ele sai exaltado por Deus. Ele chega como, vou repetir, como entregador de farinha, de pão e de queijo, e sai como campeão de Deus em Israel. Isso é exaltação? Isso é ou não é ser exaltado? Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra de Deus na vida de Davi? Vamos ser humilde, irmão. Ser humilde é bom. Não, mas eu não aceito ser humilhado. Então você não quer ser exaltado. Eu não aceito ser humilhado. Então você não quer graça de Deus. Eu não aceito ser humilhado. Então você quer Deus lutando contra você. Deus resiste. Então você quer ser abatido por Deus. Ninguém quer isso, né? Se eu perguntar aqui, quem quer ser abatido por Deus? Ninguém levanta a mão. Quem quer ter Deus lutando contra si? Ninguém levanta a mão. Agora se eu pergunto, quem quer ser humilde? Quem quer ser humilhado? Aí as crianças. Olha, as crianças levantaram a mão. E sabe por que elas levantaram a mão? Jesus disse: quem não for humilde como as crianças, tem que ser humilde, simples como as crianças. Pois aqueles que forem que nem as crianças humildes, serão maior no reino dos céus. Aleluia. Quem está aqui para aprender a ser crente, diga amém. O caminho da exaltação, irmão, é a humildade. Porque precede a honra, vai na frente da honra, diz o sábio Salomão, a humildade. A humildade vai na frente, a honra vem atrás. Significa dizer o que, pastor? Que o humilde vai ser honrado. Vou repetir, o humilde vai ser honrado. O humilde vai ser honrado. Pastor, eu estou passando por uma luta, mas eu estou sendo obediente, eu estou sendo submisso, eu estou sendo humilde. Você vai ser honrado. A graça de Deus vai se derramar sobre você. Deus vai te exaltar. E eu falo sem medo de errar, porque assim diz a palavra do Senhor.